Olá, meu povo, a paz do Senhor. É um prazer estar com você aqui na nossa primeira aula do curso de formação de terapia familiar. Quero passar algumas orientações inicialmente para que a gente possa entrar na nossa introdução. O nosso curso, de fato, ele acontecerá de forma gratuita. E a única coisa que nós estamos pedindo a você que está inserido nessa formação é que você, indubitavelmente, ou seja, que você não deixe de se inscrever no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, aperte o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo. Preciso que você faça isso. É a única coisa que nós estamos pedindo a vocês nessa formação, ok? Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que são necessários para que o desenrolar da formação se dê de forma apropriada. Então vamos pensar sobre alguns conceitos que são preponderantes, que são importantíssimos para a nossa primeira aula. Primeiro, o conceito de terapia. Você sabe o que significa terapia? Você sabe o que é uma terapia? Normalmente, no conceito popular, no imaginário popular, as pessoas vão ligar, sim, a um processo de tratamento. Beleza, fechou, está certo, está correto. Terapia é, sim, um mecanismo de tratamento. Mas eu quero pensar com vocês a partir de um conceito uniforme, um conceito específico que a gente utiliza dentro da Sociedade Brasileira de Terapia Familiar. Terapia é um sistema de apoio, ok? Terapia é um sistema de apoio, porém, é um sistema de apoio técnico, um sistema de apoio técnico profissional. Por que a gente chama de sistema de apoio técnico profissional? Porque não é apenas olhar para alguém, ouvir os seus problemas e bater um papo com ela. A gente não faz papo-terapia. Papo-terapia qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode conversar com outra e ela se sentir melhor. O que a gente quer não é simplesmente que as famílias se sintam melhor. O que a gente quer não é simplesmente que as pessoas, ao conversarem conosco, se sintam mais calmas, mais tranquilas ou tenham uma sensação de bem-estar. Não. O que nós queremos é que esse processo ajude as pessoas a colocarem as suas emoções no lugar certo e a resolverem as suas problemáticas, a resolverem os seus conflitos. Por isso que é um sistema de apoio técnico profissional, onde existem ferramentas, instrumentos que são utilizados para que as pessoas consigam encontrar a solução que elas buscam quando procuram um profissional, especialmente um profissional cristão. Porque lembre-se, a Sociedade Brasileira de Terapia Familiar é uma sociedade com princípios cristãos, ok? Isso é interessante porque pode te ajudar, além de tratar pessoas, famílias, pode te ajudar a implantar dentro da sua igreja um ministério de família, a implantar dentro da sua igreja um ministério de casais, a ajudar pastores, igrejas, a ajudar o reino de Deus nessa perspectiva da restauração familiar. Então, terapia é um sistema de apoio técnico profissional. Por que é um sistema de apoio técnico profissional? Porque essas ferramentas, esses instrumentos que são utilizados, eles não são simplesmente aprendidos em um vídeo qualquer. Eles são instrumentos científicos aprovados, experimentados e que podem, portanto, ser utilizados com eficiência, com segurança e com eficácia, porque já foram testados, quantificados e qualificados, ok? Então, a primeira palavra-chave desse nosso vídeo de introdução é a palavra terapia, que significa sistema de apoio técnico profissional. Terapia familiar. O que significa família? A família sofre uma variação conceitual há muito tempo. Desde o século XX, especialmente a meados do século XX, vem se tentando construir um conceito diferenciado de família, que é um conceito mais aberto, um conceito mais dialético, um conceito mais popularmente aceito, que é um conceito que foge da regra padrão, da regra das escrituras sagradas, ou seja, o conceito que vem se ventilando popularmente e agora inclusive respaldado, apoiado no novo Código Civil Brasileiro, é o conceito de família aberta. Mas não se engane, o fato de a gente ter um Código Civil Brasileiro que apoia relacionamentos mais abertos, baseados apenas no afeto, não significa dizer
que a legislação brasileira está desconstruindo a ideia de família, porque constitucionalmente ainda a gente tem família como sendo a relação de marido, mulher, ou seja, de homem e mulher e os seus filhos, a sua prole, certo? Constitucionalmente ainda temos essa regra, esse regramento legal de família como sendo essa relação de marido e mulher e os seus filhos. Mas a gente sabe que existe um movimento que a cada dia acirra-se mais com o objetivo de destruir a ideia da família tradicional, onde a partir desse movimento se discute a necessidade de uma família que seja baseada apenas no afeto, e não necessariamente no gênero, não necessariamente no amor de homem e mulher, mulher e homem, mas apenas no amor. Ou seja, se há amor, se há sentimento, então esse movimento defende que a relação é válida. E isso já acontece, inclusive, com apoio jurisprudencial no nosso país. Mas o conceito tradicional de família, o conceito cristão de família, o conceito bíblico de família, ainda se respalda no fato de que a família é a instituição sagrada mais antiga da história. A família é a instituição divina mais antiga da história, certo? Nós temos no início da criação Deus se relacionando com a terra, relacionamento, né? E terra representando feminilidade, representando o sexo feminino, terra, a mãe terra. Deus representando Javé, nessa relação profunda, né, que gera o homem, que faz com que o homem venha à existência. Depois nós temos, a partir do homem, a criação da mulher, ela nascendo dessa relação, e os filhos que são produto desse casamento do Adão e do Nefesh, de Adão e Eva, certo? Os filhos que são resultado dessa relação familiar. Então nós temos, portanto, que terapia é um sistema de apoio técnico profissional, a família é a instituição sagrada mais antiga da história da humanidade, e a gente quer resgatar aqui a ideia de que ela é o princípio fundamental da sociedade, ou seja, ela é a célula-mãe da sociedade. Sem a família, não há sociedade. Sem a família, o mundo acaba. Sem a família, a terra será destruída. Portanto, a família continua sendo a célula-mãe, a célula responsável pela existência humana, pela existência social. Agora, já sabendo o que é terapia e o que é família, portanto, terapeuta de família, como se deve pensar na prática a terapia familiar? Deixa eu colocar algumas coisas para você, para que você se identifique e possa entender melhor onde eu quero chegar. Você procuraria um profissional para falar sobre, para tratar do seu problema, por exemplo, de obesidade, se você ao conversar com ele percebesse que ele é um profissional obeso? Certamente você não faria isso. Você procuraria um personal trainer para ajudar você a emagrecer, sendo que ele está acima do peso? Não, você não faria isso. Por quê? Porque você não veria na figura dele a autoridade, o referencial. Portanto, o terapeuta, ele não deve ter apenas a técnica. Não é suficiente que ele tenha apenas o conhecimento e a experiência. É necessário que ele tenha também a autoridade. Que ele, ao encontrar com as pessoas, ele passe esse referencial, essa imagem de que ele sabe o que ele está falando, que ele sabe o que ele está fazendo e de que ele vive aquilo que ele está ensinando, orientando ou no mecanismo que ele está tratando as pessoas. Então é extremamente importante que o profissional da área de terapia familiar tenha autoridade, seja referência na sua área, ok? Que as pessoas se sintam seguras ao conversarem com ele. Nesse processo de terapia familiar, quando alguém procura o terapeuta, quando você me procura, quando as pessoas procurarem você, é interessante que você tenha em mente que o processo precisará de alguns protocolos. Você terá necessariamente que usar alguns protocolos. Essa é a segunda palavra da nossa aula. Protocolo. Primeira palavra chave, terapia. Segunda palavra-chave, protocolo. O que é um protocolo? As pessoas, ao procurarem você, elas precisam saber
você tem um lugar para atendê-las, que você não irá atendê-las em qualquer lugar, que o fato de você estar com ela, naquele momento, existe um rito, existe um procedimento, existe um padrão comportamental estabelecido e exigido para isso. Por exemplo, imagine você me procurando para fazer uma terapia e me procurando na rua e eu começar a fazer o processo terapêutico com você no meio da rua. Certamente você não se sentiria seguro, certamente você não se sentiria à vontade, porque é a sua vida que está ali sendo exposta de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então o protocolo começa desde o lugar onde o terapeuta atende as pessoas. Por isso que é importante que você não atenda em qualquer lugar, não fale em qualquer lugar, mas que você, ao conversar com as pessoas, mostrem para essas pessoas que elas são importantes, que porque são importantes, você lhes dará a atenção necessária em um espaço próprio, em um espaço específico, onde ela merece ser bem tratada, com acolhimento, com ética e com sigilo profissional. Essa é a nossa terceira palavra-chave dessa nossa aula, sigilo profissional. É importante que quando as pessoas cheguem até você, elas sintam que aquilo que elas vão falar não vazará, não chegará no coração, não chegará na praça, não será publicado na igreja. Ou seja, é importante que as pessoas sintam que onde ela está derramando a sua alma, derramando os seus conflitos, derramando as suas ambições, os seus problemas, é uma espacialidade, é um espaço, é um lugar de segurança, onde de modo sigiloso serão preservadas essas informações. Então o que é que você deve fazer ao receber alguém, ao conversar com alguém? Mostre para ela que ela é importante, não esqueça o nome dela, é importante que você lembre sempre o nome da pessoa e repita o nome da pessoa enquanto você conversa com ela, e que você marque num lugar específico, onde ela possa ser bem acolhida, e que nesse espaço você garanta para ela que aquela relação, que aquele processo está protegido pelo sigilo profissional e que você, portanto, não permitirá que nada daquele conteúdo que vai ser despejado ali vaze para outros lugares. Então você, de modo profissional, apontou para ela não apenas a sua segurança, mas um protocolo de apoio, um protocolo de acolhimento, uma zona de conforto para que essa pessoa seja acolhida. Ainda pensando sobre o protocolo, é necessário fazer um contrato com essa pessoa. Esse contrato não tem necessariamente que constar dinheiro, porque se você estiver atendendo gratuitamente, se você estiver atendendo a pessoas na igreja, não estiver cobrando por isso, você vai poder cobrar. Mas se você não estiver fazendo, for um atendimento gratuito, mesmo assim é importante ter um contrato. Por que é importante ter um contrato? Porque muitas pessoas não valorizam quando elas pagam pouco, não valorizam quando elas não pagam nada. Muitas pessoas desistem do processo mesmo pagando, mas quando elas têm um contrato que as amarram naquele processo, então elas vão permanecer por força do contrato. Isso é importante? Porque se elas permanecerem, elas serão tratadas. Se elas permanecerem, elas serão orientadas. Se elas permanecerem, elas terão o apoio técnico profissional necessário para a ressignificação dos seus problemas. Então o contrato é indispensável. Pastor Rogério, como é que faz o contrato? Eu vou ensinar isso em uma outra aula, como fazer o contrato, vou dar modelos de contrato para vocês, mas algumas coisas eu vou pontuar aqui agora. Nesse contrato é importante que a pessoa tenha cláusulas onde ela se compromete em comparecer nas sessões, onde ela se compromete em fazer todas as tarefas que forem estabelecidas, onde ela se comprometem em preservar os elementos do processo terapêutico sem divulgar o que está acontecendo ali dentro, ou seja, onde ela preserve também a ética relacional dessa aliança terapêutica. Então, todos esses elementos são importantes. Além disso, eu quero citar ainda em protocolo a questão do setting. O que é setting, pastor Rogério? Setting é o espaço onde você atende. Você precisa encontrar um lugar para atender. Pode ser a domicílio? Pode. Com um casal, pode ser com o casal, você pode conversar com os dois a domicílio, pode conversar em um gabinete pastoral, em um gabinete de uma igreja, num consultório. Isso é irrelevante. O fato é que precisa ter um ambiente específico. E esse ambiente precisa ser bem cuidado. Precisa estar limpo, precisa estar ser um ambiente acolhedor, precisa ser um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, onde tem ali sempre um lenço à disposição, porque normalmente elas vão chorar, vão derramar ali a sua alma. Então isso é extremamente necessário. O setting,
Que é setting, pastor Rogério? É o espaço de atendimento, é o espaço clínico, é uma palavra inglesa, é uma palavra americana que significa, melhor dizendo, significa espaço de atendimento ou espaço clínico. Então, o protocolo de atendimento é extremamente importante, tá? Então, protocolo, terapia e a terceira palavra, que é a autoridade. Então, primeira palavra, sistema de atendimento, que é o significado de terapia. Então, terapia, protocolo e autoridade. Essas são as primeiras 3 palavras que nós cobraremos de vocês, as 3 palavras dessa aula. Terapia, protocolo e autoridade. Ok? Então, nesse momento onde você entende o que é terapia, você entende o que é família, entende que precisa de um protocolo, entende que precisa de um espaço específico que está dentro do protocolo, uma ética específica que está dentro do protocolo, um cuidado específico que está dentro do protocolo, você fornece a essas pessoas que estão chegando a você uma segurança tão grande que vai ser muito fácil, muito tranquilo, muito espontâneo o despejar das emoções. E aqui eu quero caminhar para encerrar apontando apenas uma técnica que a gente utiliza normalmente nos primeiros encontros, se for com uma pessoa só e não com o casal. Se for com uma pessoa só o primeiro encontro, é interessante que você permita que essa pessoa fale, mas administre essa fala para que ela não fuja da relação direta, ou seja, que a pessoa não comece a viajar muito sobre tantas outras coisas que não tem relação com o problema, porque a gente tende a ir para a fuga psíquica e cometer atos falhos, a gente começa a viajar para outras dimensões e para outras ideias, relações, situações que não tem necessariamente nexo com a situação que gerou o problema. Então, a gente chama isso de livre associação, onde você pede para a pessoa que ela fale e à medida que ela vai falando, você vai pegando essas palavras, vai juntando essas palavras e a partir daí você vai vendo qual é o estado real, qual é o estado atual dessa pessoa. Se o atendimento é feito com um casal, então esse atendimento vai seguir algumas regras que a gente vai trabalhar nos próximos módulos. O atendimento com uma pessoa específica, com um homem ou com uma mulher, o atendimento com o casal ou com os filhos, com a família inteira, todos eles têm protocolos específicos que a gente vai tratar nas próximas aulas, especialmente no segundo e no terceiro módulo, sobre essa dinâmica de tratamento com os casais, beleza? Mas eu quero pontuar algo que nessa aula, que é introdutória, eu não posso deixar de falar, que é a ética profissional. Então, se você vai atender uma pessoa a domicílio, se você é homem, você não vai à casa de uma mulher que está sozinha para te receber. Se você é mulher, você não vai à casa de um homem que está sozinho para te receber. Você precisa ter um cuidado ético de só ir para esse encontro específico de atendimento se houver uma zona de segurança. Ou seja, solicitar que o esposo esteja presente, ou solicitar que algum irmão, que alguma irmã, que algum parente, que alguém que ela confie esteja presente. Mas você não pode ir sozinho, porque a gente tem alguns problemas sociais, alguns problemas éticos que podem ser gerados a partir disso. Então, muito cuidado. Se você está no gabinete, você vai atender homem e mulher, isso é tranquilo. Se você está no consultório, você vai atender homem e mulher. Mas você atender a domicílio, você precisa ter muito cuidado com isso. Então, existe um padrão que a gente, na Sociedade Brasileira de Terapia Familiar, a gente preza, que é o padrão ético. Você não vai na casa de uma moça, na casa de uma mulher, atendê-la sozinho. Você não vai na casa de um homem atendê-lo sozinha. Você precisa se cobrir nessa zona de conforto para que essa dinâmica de atendimento ela possa trazer resultados expressivos, resultados de fato significativos, tanto para as pessoas quanto para vocês. As famílias estão precisando de ajuda e vocês vão ver isso no processo. Existe nas igrejas muito sofrimento, muita gente sofrendo nos relacionamentos. E elas precisam de orientação, precisam de ferramenta, precisam de técnica, precisam de instrução. Mas você, para fazer isso, precisa ter experiência com Deus, precisa ter uma espiritualidade equilibrada e precisa ter ferramentas adequadas para cada situação. E isso você vai aprender aqui. Quais são as ferramentas para cada situação. Mas antes de fazer isso, você precisa saber primeiro o que é terapia. Precisa saber primeiro o que é família.
precisa saber primeiro qual a finalidade da terapia e quais são os padrões que esse processo terapêutico usa. Aí sim, depois você vai entender precisamente como é que funciona cada etapa, porque a gente vai trabalhar com você o método DBD, Aliança Inquebrável, Filhos da Alegria, resgate sexual e toda essa dinâmica da Sociedade Brasileira de Terapia Familiar, que vão ajudar você a ajudar outras pessoas e se ajudar também como casal. Porque preste atenção, você precisa levar esses conceitos primeiro para a sua casa. Precisa adquirir autoridade para depois levar ao outro. Ok? A autoridade é indispensável. Como é que a gente faz isso? Sugiro alguns princípios. Primeiro princípio, dependência plena de Deus. Dependência completa do Senhor. Precisa orar ao Senhor, precisa ler a palavra e se manter firme nele. Segundo princípio, você precisa, depois desse processo todo, você precisa buscar ferramentas dentro de um processo como esse, de formação, com muita dedicação, com muito afinco. Tem pessoas que começam a ver termos técnicos, a ouvir experiências mais profissionais, ferramentas que são colocadas, e elas começam a se afastar, começam a correr, começam a distanciar, porque elas pensaram que era um derramamento espiritual. É sim um derramamento espiritual, isso não está acontecendo por acaso. Essa instituição é um presente de Deus, essa formação é uma bênção de Deus para a tua vida, mas a gente quer que você seja um profissional qualificado, a gente quer que você seja um profissional que realmente tenha respaldo, que realmente saiba o que está fazendo, que não sejam apenas palavras, que não seja apenas oração, que a oração faça parte, que a leitura da Bíblia faça parte, que o equilíbrio espiritual faça parte, mas que você tenha autoridade, conhecimento e um arcabouço sólido para oferecer às pessoas, ok? Então, não esqueça, você precisa se inscrever no canal. Muita gente aí do grupo não se inscreveu no canal ainda. Isso me preocupa, porque eu estou me doando para você, para que você tenha uma formação. Com essa formação você vai poder se ajudar, vai poder ajudar pessoas e ainda vai poder ganhar dinheiro com isso, atendendo em consultórios e onde você achar que é conveniente. Então você vai ter todo esse arcabouço, todos esses créditos, essa habilitação. E a única coisa que eu estou te pedindo é, assina o canal no YouTube, toca lá no sininho, se inscreve para que a gente possa aumentar a visualização e que esses vídeos sejam compartilhados para o máximo de pessoas possível. Palavra-chave: terapia, protocolo e autoridade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Deus te abençoe.